matou coisa nenhuma. Eu digo matou coisa nenhuma porque há quantos programas? Um, dois programas, não me lembro. A gente estava dizendo aquela velha copla, aquela velha quadrinha, a gaita matou a viola, o fósforo matou o isqueiro, etc, etc. Nem vou dizer o resto, porque vão dizer, poxa, ele fica repetindo essa quadrinha aí. Mas a gaita matou a viola, coisa nenhuma. Que parceria bem linda, que temaço, que timbres lindos, que conceito de composição bonito. Rafael Deboni, Valdir Verona, bem-vindos. Muito obrigado, Demetrio. Um prazer estar aqui, né? Fazia tempo que eu estava sondando, Né? até que enfim a gente... As últimas foram no rádio aí, as nossas conversas. Sim, foi no tempo da rádio, da FM Cultura, no programa, isso antes da pandemia, né? E aí, Demetrio, tudo bem? Bem-vindo à beira do fogo. Hoje em dia se diz bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, porque a gente não sabe que hora o pessoal vai assistir o programa claro, online, tem os que dormem mais, os que dormem menos e os que dormem mais ou menos. Os que dormem mais, então, para todos os horários, né? Uma vez a gente dava bom dia nos programas gaúchos, né? Hoje tudo mudou, mas um prazer sempre estar aqui na TVE, nessa nossa TV gaúcha, né? Onde sempre valorizou essa nossa cultura, e a gente já teve algumas vezes, né, Verona, trazendo um pouco disso, desse diálogo que tu falaste aí, que eu também não concordo que a gaita matou a viola. E, na verdade, bom, a gente nunca vai deixar de repetir isso, né? O sentido de emissora pública é de receber os nossos artistas e as propostas mais inquietas, mais artísticas, mais interessantes nesse sentido da gente não ser tão necessariamente vinculado às grandes questões de mercado ou a outros condicionantes, né? Vamos dizer assim. E eu estou sempre falando na beira do fogo, né? E para mim é fundamental estar na beira do fogo. Ele pode ser simbólico, pode ser metafórico, como aqui. Tem uma lenha presente no nosso cenário para lembrar que o fogo está, que o fogo existe, que ele é uma entidade fundamental. Mas como tão difíceis esses dias, as pessoas estão percebendo na minha voz e na voz de tanta gente, como tão difíceis estes dias em função dos incêndios, das queimadas por aí, né? Eu quis fazer esse parêntese porque está todo mundo percebendo, né, que a gente está com dificuldade para trabalhar com a voz, assim como as pessoas estão com dificuldade do dia a dia, de andar por aí, né? E agora há pouco, fora das luzes aqui, o Valdir me falava da interrupção ou não da ressignificação do trabalho na pandemia, né? Puxa, a gente está tomando alguns cimbronaços aí de um tempo para cá, né? Agora essa situação ecológica é gravíssima, criminal em grande parte, né? Enfim, e vocês na estrada, né, cara? Eu tenho que ter ar no fole, com fumaça ou sem fumaça, né? Pois é, quando a gente estava vindo e toda essa questão, ainda bem que a gente veio com um projeto instrumental hoje. Se tivesse que cantar, ia ficar um pouco mais complicado aqui, né? Complica. E bem complicado. Aí entre a pandemia e essas queimadas, teve toda a água que veio que chegou no Velho Rio Grande, né? Toda a água que desceu nesses últimos tempos. Foi terrível. E a gente hoje aproveita, né? Porque essas coisas da natureza e essas coisas cósmicas e humanas, enfim, em grande parte para a gente aqui, de uma forma muito mais respeitosa do que propriamente militante ou religiosa, essas coisas são regidas pelos nossos povos originários. É por isso que eu tenho um baracá em cima dessa mesinha. A gente entroniza aqui, neste nosso lugar, essa erva mate que está atrás de mim. Essa erva mate sagrada, essa erva mate que procura colocar um pouco de equilíbrio nessa história toda. O Verona estava me dizendo que esse trabalho do duo aí está se concentrando para comemorar 20 anos. Daqui a pouco, não falta muito. Então, na estrada todo este tempo. E lá no primeiro bloco do programa, os guaranis nos diziam, antes da gente conversar com Ayrton Catani, nos diziam que a gente vai procurando o paraíso e daqui a pouco tem um obstáculo intransponível, a gente procura para o outro lado. Ele não está num lugar específico. E não é só o paraíso, né? O que é isso, senão a estrada dos artistas, né? Os obstáculos estão aí, vocês estão caminhando aí há 18 anos. Como é que é essa história desse duo? Pois é, a gente lança um projeto em 2006, né, o Encontro das Águas, que a gente está num lugar bem próprio para falar em Encontro das Águas, né,
onde a gente junta esses dois instrumentos tão importantes para a nossa cultura do Sul, né, e do Brasil, por que não dizer, são dois instrumentos. A viola tem ancestralidade ibérica, né, moura ibérica, mas chegou aqui tem parentes pela América do Sul também, América Central, e chegou antes que o acordeon, né, e faz parte dos primitivos fandangos. E a gaita não matou a viola, mas ela ficou um pouco mais tímida por conta da chegada desse instrumento como um potencial sonoro e também para a mudança dos gêneros musicais dos bailes. Não foi simplesmente trocar um instrumento pelo outro, foi questão de mudança de costumes também, né? E por conta também do que vinha do centro do país, pela força do rádio que chegava de São Paulo, se passou a acreditar que a viola era para música paulista, né? Para música caipira. E até ganhou sobrenomes, viola caipira, né? viola sertaneja, viola... Isso. Eu estou com um projeto que chama-se Viola Campeira, né? Para diferenciar um pouco é mais um sobrenome da viola, né? Que tem vários. O Simões Lopes, em 1913, mas falando de décadas antes, falando do tempo da Revolução Farroupilha, dizia que os soldados todos estavam tensos e estavam esticados, esse é o termo, esticados na estica, como corda de viola. Ele não está falando um apelido de violão, ele está falando de viola mesmo. Né? Ele não está falando num violão com corda de tensão suave, não. Um cara esticado como corda de viola, que nem esse alambrado que ele tem aí na mão. É claro que essa viola tem a sua ancestralidade, a sua antecedência aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que talvez seja bonito, justamente por causa daquela coplinha que a gente falava no início, é juntar essas duas épocas. Porque parece que o acordeon entra com tudo mesmo, como tanta coisa moderna, na época da Guerra do Paraguai. Exatamente. É aí que ele vem com tudo. Paraguai, né? Então a gente está lidando com duas épocas e, ao mesmo tempo, uma ressignificação dessa viola, porque violão e gaita a gente tem visto para todo lado no século XX, no século XXI. Né? E como é que vocês se encontraram aí na linguagem, nos timbres, nas intenções? O que vocês diriam desse casamento? O que eu faço? Tu estava falando agora, Demetrio, eu comecei a pensar, a achar que tu ia nos indagar sobre isso, e eu comecei a fazer um esforço aqui, né? Porque a gente às vezes tem o duo, pensa parecido, mas são mais de 20 anos que a gente toca junto. E talvez de minha parte, assim, o que eu enxergo no duo é que desde o primeiro instante que a gente propôs fazermos, nunca a viola foi um instrumento de acompanhamento, porque o acordeão geralmente ele vem como um instrumento base, né? Base que eu digo que ele é depois vem os outros, né? Vem violão de acompanhamento, um bombo-legueiro, enfim, nos bailes sempre a gaita é o destaque e tal. Então, quando a gente formatou isso, vamos fazer um duo, que daí o Verona veio me contar a história da viola, porque eu confesso total ignorância até então, né? Dessa história da viola no Rio Grande do Sul, porque tudo começou porque a gente fez um projeto via Fundo Procultura, né, Verona? Que era um fundo lá municipal de cultura de Caxias, e tinha aquelas perguntinhas básicas: o que, por quê e para quê, né? Por que a gente ia querer gravar um disco? Por que os dois instrumentos? A gente começou a ter que pensar... Pior é que não dá para responder o que tu acha, né? Desde aí que a gente começou, então, a contextualizar o que a gente ia fazer a partir dali. Isso foi em 2006, né, Verona? 5 para 6, por ali. E a questão da formatação dos timbres, eu acho que é aquelas junções que não se sabe bem ao certo, porque o Verona tem um jeito peculiar de tocar. Eu procuro tocar de uma maneira também priorizando muito timbre diferente na hora da música. O diálogo entre os dois instrumentos eu acho fundamental, por isso que eu disse que o duo sempre ele foi pensado assim, um diálogo entre... Ora, a viola parece que está acompanhando o acordeon, né? Mas nunca a gente pensou nisso, né? Sempre os dois instrumentos estão na hora da composição, né, Verona? Sempre, às vezes quando eu faço uma parte, eu já penso, aqui a viola vai fazer tal coisa, para justamente ter essa cara que tem o duo hoje, depois de 18 anos, né, e quase 20 tocando juntos, mas o duo mesmo formado. Para isso, eu sei, eu já mais ou menos sei como é que o Verona pensa
na hora de tirar um som das várias violas E no dele, sentido né? da sonoridade, dos timbres, enfim, do encontro dos timbres, isso é muito notável, assim, por isso que eu fui por esse lado. Mas antes da gente seguir conversando, o que mais vocês querem nos mostrar? Ah, vamos, Verona, tu que anuncia porque é lá da tua terra essa? É, então. Bom, sobre o encontro das águas também a gente encara como uma metáfora, né? O encontro das águas, dois rios se encontrando, né? Dois músicos, as influências, cada um traz suas influências, como o rio atrai seus afluentes para ele, né? E assim ele vai ganhando esse corpo e vai se moldando conforme o percurso, né? Eu acho uma metáfora muito bonita sobre que é o nome do primeiro projeto. E a gente vai tocar uma música que para mim é emblemática, que foi quando eu estava começando a tocar viola, botando o pé de Saci, né? De Saci não, de Saci tem um pé. De Curupira, que a gente volta às origens. Eu nasci no interior de Caxias do Sul, numa região mais próxima a Gramado e Canela, e um lugar conhecido por grota, né? E lá eu ouvia viola através dos ternos de reis e também pelo rádio de pilha, né, que não tinha luz elétrica. E aí eu peguei uma viola quando estava gravando meu primeiro LP em 95 e surgiu uma composição, eu resolvi homenagear esse lugar e está nesse projeto Encontro das Águas, Grotas. Vamos lá.
Que beleza, que beleza. Deixa eu mostrar aqui um outro trabalho, duo de viola e acordeon, Valdir Verona e Rafael de Boni. Vou mostrar para cá aqui. Enquanto isso, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. O Verona nos fala, e tem que falar, porque até hoje ainda chama a atenção a posição dele, né, como violeiro gaúcho, e ele nos fala sobre a quebra de uma expectativa, sobre uma surpresa diante da expectativa que as pessoas têm sobre a viola. Viola é outra coisa. Viola é aquilo lá que os caras tocam não sei aonde, em tais estilos de música. E a gaita? Porque a gaita também no Rio Grande do Sul, se alguém disser gaita, vão vir na cabeça sonoridades que não são as tuas, ou necessariamente não são as tuas. Da gaita fandangueira, da gaita da vaneira, enfim, da gaita galponeira com determinados sotaques. E depois disso, se alguém quiser, também da gaita do Renato, ou da gaita do Gilberto, ou da gaita do Luciano. Então, como é que qual é a tua surpresa? Qual é a surpresa que tu traz nesse teu acordeon ou gaita, não sei como tu prefere chamá-lo? Eu costumo dizer assim, ó, hoje em dia a gente, no começo é acordeonista, né? Não, eu toco acordeon, né? Hoje me chamar de gaiteiro, sanfoneiro. Difícil essa pergunta, Demetrio, porque eu nunca parei para... Eu sei que eu estou num limbo, porque para os fandangueiros eu toco muito fraquinho, né? Fraquinho é ótimo. Muito fraco. O gaiteiro tem que puxar mais, a gaita tem que aparecer mais. E para quem talvez seja mais moderno, mais contemporâneo, eu tenho ainda uma pisada, né? Quando eu sempre digo, eu toco outras coisas também, né? Gosto do... Mas a minha busca, hoje eu consigo falar de onde vem, né? Não que seja boa ou nada, é só, talvez tu notar, acho que é um pouquinho diferente do usual. É isso que tu está querendo dizer, né? Estou querendo que tu diga. Não, eu não vou dizer, porque daí parece, pô, o Demone foi lá no programa do Demetrio e disse que é diferente. Não, tem o diferente bom e o ruim também, né? Dá para ser diferente. Mas, enfim, eu nunca procurei ser alguma coisa. Ser chamameceiro, ser gaiteiro, fandangueiro, serrano. Lá na Serra, então, eu sou meio execrado, né? Porque é o cara que é da Serra e não toca tão, né, assim. Mas a minha busca sempre foi, e depois de pensar muito sobre isso, é no timbre mesmo. É o timbre que me faz tocar assim. Porque desde o início eu comecei a ouvir timbres que não eram gaúchos. Vou te dizer, um dos maiores nossos aqui, para não cair no clichê de falar Dominguinho, Sivuca e tal, mas já falei, né? Que é o maestro Tasso Bangel. Esse cara, quando eu ouvi, eu disse, espera aí, a gaita gaúcha não precisa ser daquele jeito. E não estou criticando, pelo amor de Deus, hoje não vão me cancelar porque eu estou dizendo que... né? Mas eu descobri que no acordeão dele tinha uma coisa que não era só o toque. Apesar do toque ser refinadíssimo e uma das minhas maiores referências como música, o maestro Tasso Bangel. Mas eu sentia que tinha um som diferente. E daí, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu não tinha a mínima noção de que era o instrumento, o acordeão mesmo. O instrumento é que tinha características que levavam a ter sons diferentes. Que eram instrumentos que eles usavam mais melhores, né? mais bem executados, mais bem elaborados e tal, que eram instrumentos italianos. Então, naquela busca, eu escutava o maestro Tasso Bangel no conjunto Farroupilha. Daí comecei a escutar, pirei naquele disco do Borghetti que o Sivuca faz uma participação no... agora me fugiu o nome da música. Enfim, me fugiu total. Mas enfim, para não me estender muito. A busca do timbre é que eu queria aquele timbre e talvez isso me forçou a ver que eu não precisava tocar tão forte, eu não precisava tocar tão, né? Mas não é o instrumento, se eu puxar com força aqui, tu sabe que vai, né? Ele vai ressoar. Mas na minha característica, eu acho que foi isso. Essa coisa do timbre mais, sei lá como é que eu vou te explicar, mais suave, mais doce, mais refinado. Mais suave, ao mesmo tempo com uma pessoalidade. A pessoalidade, mas eu te digo que eu comecei a tocar melhor depois que eu estava com um instrumento que eu tive o timbre que eu tinha no ouvido, né? Que era aquele lá do maestro e tal, assim. Bom, que grande referência, né? Magnífico. É só o maestro Tasso. Maestro Tasso
não é de laçar com sovel curto, né? Eu estava mostrando aqui, enquanto tu respondias, estava mostrando o DVD, né? Vocês ao vivo com a participação do Jamandu, o auxílio luxuoso do Jamandu Costa, fez um programa tão bonito com a gente aqui no nosso aniversário de 1 ano do Canto do Sul da Terra na TV. O que vocês querem dizer para as pessoas para encerrar essa visita maravilhosa que vocês nos fizeram? Duo de viola e acordeon. Eu não quero chamar de um por um, porque os caras vieram com a personalidade do duo, né? Muito obrigado. O que me veio em mente quando você fez esse comentário, Demetrio, foi a imagem que a gente teve quando lançamos o single Encontro das Águas, em comemoração aos 15 anos do duo, que foi em 2021, ali durante a pandemia, né? E a gente lançou um single com uma composição que não entrou ela dá título ao primeiro álbum, mas por questões de não ter orçado isso, ela ficou de fora, né? Então, em 2021, a gente lançou um single e saiu uma matéria no jornal de Caxias, no Pioneiro, que é do grupo RBS, e o fotógrafo fez uma foto nossa onde fundia os dois instrumentos. Então, inclusive, o pessoal comentou isso do nosso trabalho, que tem essa sinergia, né, de juntar, de fundir mesmo, não é dois instrumentos que pode separar uma coisa um do outro. As músicas, fica difícil tocar uma música que não seja, que seja do duo tocar sozinho, por exemplo. Perde o sentido. E nessa fusão, nessa síntese e também no caudal de cada um deles, é que esses dois hidrataram um pouco esse sul da terra que está com esse cenário apocalíptico de sol cor de laranja, de fumaceira, de traqueias irritadas, de animais morrendo, de plantas morrendo, enfim, de biomas se comprometendo. Eles vieram aqui e hidrataram um pouco esse momento difícil para nós. A gente vai ficar por aqui e, é claro, nós vamos terminar escutando este duo e ficar por aqui. Ficar por aqui, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra.